Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. E é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante todo esse mês, nós estamos compartilhando devocionais extraídos da carta aos Romanos. E hoje eu quero ler com você Romanos capítulo 3, versículos 20 ao 24. Está escrito: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto ele é bem explicativo quando tratamos sobre a lei de Moisés e o Evangelho. Essas escrituras elas deixam bem claro que ninguém será declarado justo diante de Deus, tendo como base a obediência à lei. Por que ninguém será declarado justo diante de Deus, tendo como base a obediência à lei? Nós conseguimos encontrar lá na carta aos Gálatas, no capítulo 3, que a lei não foi capaz de produzir vida. Se a lei tivesse produzido vida, se ela tivesse produzido a justiça de Deus, porque a justiça de Deus traz vida, então todos seriam justificados pela lei. Mas como isso não foi possível, então veio Cristo Jesus e nos trouxe a sua própria vida, que é revelada por meio do Evangelho. Ali no versículo 23, nós entendemos que todo ser humano pecou. E por quê? Porque recebeu a herança da natureza caída de Adão. Então, se todos pecaram, todos precisam de salvação. E essa completa salvação, como nós já sabemos, inclui a nossa justificação, ou seja, inclui o ato de Deus de nos tornar aceitáveis a Ele. E isso só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode ser justificado, ninguém pode ser feito uma nova criação se não for por meio da fé em Jesus Cristo. Amados, como crentes em Jesus, nós precisamos entender que toda a nossa vida é pela fé, que o presente da salvação, que o presente da justificação, nós recebemos gratuitamente pela graça de Deus. Isso não inclui mérito nosso. É claro, e nós já vimos isso lá no primeiro devocional dessa série de Romanos, que tudo isso, essa graça que nós recebemos, e porque não estamos debaixo da lei de Moisés, isso não significa que nós estamos isentos de obediência. Uma pregação do evangelho que não inclui obediência é uma mentira. A diferença é que a obediência que nós exercemos hoje é uma obediência proveniente da fé. A fé em Cristo nos conduz para uma vida de obediência por meio do Espírito Santo. Afinal, como está escrito lá em João, capítulo 15, versículo 5, uma declaração de Jesus, ele falou assim: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é a verdade. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração em Deus, não acharmos que temos mérito em nossa salvação, mérito naquilo que fazemos, nós é que conquistamos alguma coisa. Precisamos guardar o nosso coração em Deus e saber que nós, em tudo, dependemos de Cristo, dependemos da graça de Deus. Sabe, não pense que você pode viver uma vida para a glória de Deus confiando nos seus méritos, nos seus próprios esforços. Deposite toda a sua confiança em Cristo e em sua palavra. Permita-se ser conduzido pelo Espírito Santo que habita em você e viva a plenitude da graça de Deus. Como está escrito ali no versículo 20 que nós lemos,
A lei torna o homem plenamente consciente do pecado, mas o Evangelho nos torna plenamente conscientes da vida de Cristo. Quanto mais nós crescemos no conhecimento da vida de Cristo, mais nós nos apropriamos do poder dessa vida pela fé, crendo que todo esse poder está em Cristo Jesus, para que então nós possamos manifestar essa vida, para que verdadeiramente nós possamos ser luz nessa terra, para que genuinamente nós sejamos os embaixadores de Cristo, os representantes legais de Cristo aqui nessa terra. Afinal, é para isso que nós fomos chamados. Eu sempre digo, vou continuar afirmando, Cristo é suficiente. Precisamos depositar a nossa completa confiança em tudo que Cristo é, em tudo que Cristo fez e em tudo que Cristo diz por meio de sua palavra. Que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.